Bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, né? Depende da hora que você tá assistindo. Mas hoje eu não vim fazer uma reclamação barra desabafo, vim falar sobre uma decisão que eu tomei há um tempo atrás de usar um celular de flip. Esse daqui, ele tem Android. Eu comprei essa versão porque eu até tinha tentado um normal, né? De flip normal, ele tá desligado, dá positivo. Ele é bem menor, inclusive. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é bem menorzinho. Mas eu usava ele, só dava pra usar SMS, ligação, tirar uma fotinho ou outra. E o que acontece? Ninguém lê a merda do SMS hoje em dia. Principalmente no Brasil, que só aparece cobrança, golpe e mensagem da operadora. Então, assim, eu mandava mensagem pra pessoa pelo SMS e ninguém me respondia. Às vezes, meu marido me respondia quando ele lembrava de olhar os SMS dele. Mas e aí, como não era prático a questão do SMS, só dava pra ligar e nem sempre a gente tá podendo ligar, eu resolvi comprar um que tinha Android, que rodasse o bendito do WhatsApp, né? Então aqui, ó, eu decorei ele todo bonitinho e eu tive que trocar. Ele pode ficar como MP3, como rádio. Eu uso bastante o rádio dele, né? Porque ele não precisa de fone para tocar o rádio, que nem outros aparelhos de celular. Ó, ele ainda tem bateria, ó. Mas tá na reserva, então ele não liga. Não liga. Agora. Se for pra carregar, ele liga. Então eu troquei por esse daqui, que é da LG. Veio nessa caixinha. E só vem com o carregador. Deixa eu mostrar o carregador pra vocês. Não é mostrar inteiro, né? Vem com esse cabo de carregador. Só que como eles, tanto esse quanto esse aqui, são bem parecidos, o carregador tem a mesma potência. Então os carregadores desse daqui, que já estava aberto, não vou mexer nesse aqui, né? Não há necessidade. Então aqui ele é um celular Android, que roda o Android 7.1. Ele tem senha, ó. Você pode pôr senha nele. Ele não tem flash. Ele só tem a câmera. E aqui acende quando tem ou notificação, ou quando tá carregando, ou quando termina de carregar, ou dependendo da mensagem. Tipo, se for WhatsApp, ele acende azul. Se for mensagem de texto, acende verde. Se tiver carregado, tiver na tomada, acende verde. Se estiver carregando, fica vermelho. Se estiver acabando a bateria, também. Enfim, ele fica acendendo aqui pra você não ter que ficar abrindo a tela sem necessidade. Aí aqui eu uso esse fone com ele, porque eu gosto de fone de fio, eu não gosto de fone de Bluetooth. Só que os celulares novos, todos têm fone, não tem mais buraquinho de fone, né? Ou você compra aquele adaptadorzinho, que sempre quebra dentro da bolsa, porque ele é muito grande. Mas eu uso esse fone aqui, com o celular. Eu já tô com ele há mais ou menos um mês. E quando eu comprei, a minha intenção era reduzir gastos. Ah, Larissa, você vai reduzir gasto comprando coisa? Sim, mas assim, como funciona? Eu tenho um problema de impulsividade. Se eu tô com o celular na mão, eu vejo uma coisa que eu posso comprar, eu quero, e eu tenho dinheiro, eu compro. Eu não penso, tipo, eu preciso. Eu não tenho, às vezes eu não tenho esse filtro das coisas. Então, o que eu pensei é um jeito de evitar isso é não ter acesso a isso, né? Então, nesse celular, eu só tenho WhatsApp, YouTube Music, Pinterest e Kindle. Não tem mais nada aqui. Nada. Eu só uso essas coisas. Então, não tem como eu ter acesso a uma loja virtual, não tem como eu pegar e entrar no aplicativo do banco e pagar alguma coisa, não tem. A questão de, dá pra baixar o aplicativo do banco? Dá pra baixar. Só que como ele é um modelo antigo, ele não tem atualização de segurança desde 2019. Você baixaria seu aplicativo de banco aqui? Eu não baixaria. Então, são impedimentos físicos e de raciocínio lógico, né? Eu vou pôr uma coisa aqui que precisa de segurança num lugar que não tem segurança, não vai dar certo, né? Então aqui, ele é pretinho, veio todo pretinho, eu colei essas figurinhas nele. Dá pra ver que eu gosto de colar figurinha nas coisas, né? Dá pra ver um pouquinho. Então aqui, em questão de tamanho, ele é bem maior.
Aqui a câmera são em lugares diferentes, né? Esse aqui é na tampa, esse é na traseira. Aqui ó, o alto-falante dele é atrás, esse também, ó. Esse tem aquele botão de SOS, que tá o porquinho em cima, ó. Então aqui precisou, apertou. Esse tem lanterna, mas não tem flash. Esse também tem o mesmo conceito de acender as luzinhas, né? Tipo, aqui é ligação mensagem, aqui é a bateria. Se tiver no vermelho é porque tá acabando, coloca pra carregar. Então, eles têm um conceito parecido, só que sistemas diferentes, né? Aqui os botõezinhos desse. Eu gosto mais do botão desse, tá? Ó. Eu acho o botãozinho desse bem mais gostosinho de apertar. Eles são bem distribuídos, vamos dizer assim. Eu não sei explicar. O desse daqui, eles são quase do mesmo tamanho. Só que, ó, cada botão faz um barulho, né? E você faz um somzinho de plástico, como se ela estivesse soltando, mas não tá. É o jeito dele fazer o quê? Esse aqui não tem um botão de SOS por fora, porque ele não é um celular para idoso, mas ele tem um botão de volume aqui do ladinho, pra gente aumentar e baixar o volume, conector de fone de ouvido e o conector de carregador. Os dois têm aquele modelo de carregador antigo. Eu tenho mais um celular, que ele é de teclinha só que ele tá guardado. Eu vou ver se ele tá aqui. Ele tá guardado, mas assim, ele é um de teclinha, ele é da Britânia e ele tem o mesmo conceito desse aqui. Eu só comprei esse daqui porque ele era de flip e eu gosto desse formato de flip. Eu não gosto de bater a tela assim, tá? Enfim. Eu coloquei esse negocinho aqui pra ser mais fácil de levantar. Porque sem ele é meio ruim, porque a gente tem que ficar enfiando o dedo aqui. Ó. Mas ele fica meio levantadinho, é fácil até. É que eu sou chatinha. Aí, em questão de funcionalidade, os dois funcionam bem. Eu não tenho que reclamar de nenhum dos dois para funções que eles propõem. Só que, como ninguém me respondia no meu SMS, eu tive que comprar outro, fazer o quê? Eles seguem um conceito de dumb phones, que são aqueles celulares que são burrinhos, né? Tadinhos. Não fazem muita coisa. Esse aqui é bem... Esse realmente é um dumb phone, ele não tem nada. Tipo, se você quiser pesquisar uma coisa na internet, você até consegue, mas é aquela internet bem antiga que não carrega vídeo, não carrega imagem, não carrega nada. Então, ele não tem Wi-Fi, ele tem dados móveis, ele tem roteador, então você consegue pôr o seu chip aqui e rotear para outros celulares ou computador, como você preferir. Mas ele não tem a questão de WhatsApp, que era a única coisa que eu precisava. Então, o que acontece? Ele tinha aquela versão daqueles celulares que também era da Positivo, que vinha com o KaiOS. Só que o KaiOS e o WhatsApp romperam o acordo deles, né? Não romperam, né? Acabou o contrato, não renovaram, ficou sem o WhatsApp. E era a única coisa que eu precisava. Então, eu tive que comprar um com Android mesmo. Aqui, ele reflete bem a luz, mas tá bom. Aqui, ele... Eu não sei se eu falei, mas ele tem senha. Aí a gente põe a senha dele aqui. Aí, então, ó. Eu tenho aplicativo do YouTube Music, do Kindle e o WhatsApp aqui. O meu Kindle e o Kindle, WhatsApp, essas coisas estão tudo juntos no meu cartão de memória. Por quê? Ele só tem 16 GB de memória. Hoje em dia, 16 GB de memória não é nada. Pra mim, que só vou usar o básico, serve. Mas no dia a dia, às vezes, principalmente no WhatsApp, quando você manda muitas mensagens, ele vai guardando aquele cachê, ou você vai usando o Chrome, ele vai guardando aquele cachê, você acaba enchendo a memória dele sem perceber. E só o sistema dele já ocupa uns 7 GB de memória. Então, acaba bem rapidinho. Então, coloquei um cartão de USB. Quando eu comprei, falaram que aceitava só 32 GB. Coloquei um de 128 e tá funcionando normalmente. Tá bom? Porque entrei num fórum do Reddit. É fórum que fala? E vi alguém, muito distante, que não era do Brasil, falando que ele aguentava 256 GB de memória de SSD. SSD? Computador é? SD. Aí eu falei, sério? Vou testar. Aí eu tinha o cartão de memória que eu tava usando no Nintendo Switch.
E aí eu coloquei o primeiro cartão de memória que tá usando no Nintendo. E funcionou normalmente. Coloquei aqui, ele leu, reconhece tudo, tá tudo certo. No dia a dia ele funciona super bem. Eu consigo responder, ele não trava pra nada assim, que eu uso não trava. Consigo ler no Kindle, consigo escutar minha música, coloco meu fonezinho, saio por aí feliz. E consigo responder as pessoas no WhatsApp. Aí pra quem fala assim, mas essas teclinhas, né? Essas teclinhas são muito ruins de digitar. São. Você tem duas opções nesse aparelho. Você pode tanto usar essas teclinhas, não quero digitar desse jeito, eu quero digitar normal, na tela. Dá também. Ó. Tá vendo? Aí você clicar aqui nesse EN aqui, ó. Vai pro teclado normal, ó. Então, tanto físico quanto o digital você consegue usar e sem baixar nada. Eu vi algum pessoal falando que tinha que baixar o teclado do Google, mas não precisa. O meu já veio normal. Né? No que me ajudou? Já falei. Não tenho acesso fácil a gastar dinheiro. Falei, vou gastar uma vez só. Porque eu não vou ter que comprar mais nada. Depois que eu comprei ele, incrivelmente funcionou. Não comprei nada na Shopee. Meu vício era Shopee, tá? Então eu não comprei mais nada na Shopee. Não comprei mais nada online. No máximo, às vezes eu compro um iFood, né? Mas tirando isso, não gostei mais com nada de internet. Então, pra mim, está funcionando. Isso aqui importa, galera. Se vocês quiserem ver um vídeo dele mais detalhado, eu faço. Como eu tive essa ideia? Eu sempre gostei de celulares com botão. Tanto que eu tenho alguns. Mas, no dia a dia não é tão viável. Porque, principalmente no Brasil, que todo mundo aderiu 100% ao WhatsApp, ninguém olha a merda do SMS, ninguém atende telefone porque acha que é golpe, né? Se não salva o seu nome, não vai te atender. Então, eu tive que me adaptar do jeito que dava. Então, pra mim, eu gosto de celular de botão e eu gosto de me comunicar. Então, o que acontece? A gente tem que dar um jeito de ter o melhor dos dois mundos e foi isso que eu consegui. Tem outros modelos, como o Mavi, né? Só que o Mavi tava mais de R$ 1.000. Eu não ia comprar. E ele vem com Android 12. O Mavi vem com Android 12, só que o sistema inteiro é no idioma inglês. Esse é no idioma coreano. Mas dá pra mudar, dá pra arrumar tudo. Mas acho que o Mavi, se eu não me engano, ele não tem suporte pro idioma português mesmo. Tipo, só tem suporte pro inglês e seja feliz. Não tem problema com isso, mas o valor não era muito agradável. Também tinha o Samsung Folder 2, que ele é também de flip, ele é gigante, só que ele vinha com Android 6. E o Android 6 não estava funcionando mais o WhatsApp, nem YouTube, nem nada. Ele era um celular bonito para você ter de decoração. Não era útil. Então acabei optando pelo da LG. Eu tenho algo contra a LG? Não. Tenho algo contra o celular? Não. Mas eu fui primeiro olhando, tipo, valor, estilo, funcionalidade, versão do Android, funciona meu idioma, não funciona. Eu consigo usar um chip da operadora daqui? O que eu fiquei com medo do Mavi foi isso. Tipo, por ele não ter o suporte ao idioma. Ele tem o suporte à torre daqui, porque tem celular que não pega aqui, né? Também tinha aquele cat, parece um tijolo, né? De flip também, mas quando eu fui comprar não tinha mais. Então eu falei, eu acho que o universo tá querendo que eu pegue isso daqui. Peguei, né? A câmera dele não é feia. A câmera dele é bem bonitinha. Ele funciona tudo muito bem. Ele tem um som muito decente. Tem alarme, tem tudo. Funciona tudo normalmente. Às vezes a pessoa olha assim e fala, nossa, mas que besteira. Mas eu gosto, gente, eu vou fazer o quê? Vou jogar fora? Não vou. Outra coisa também. Como eu tive a ideia de comprar um celular desse? Eu participo de um grupo, fórum, alguma coisa assim. Não sei como eles chamam. Acho que é fórum. Do Reddit sobre dumb phones e minimalismo digital. E lá eles postam muitos celulares antigos, celulares novos, celulares com ou sem Android, que sejam simples. Eles também colocam aqueles aplicativos no celular que deixam ele com a tela preta, com as letrazinhas
branca, sabe? Bem minimalista, pra reduzir aquela informação visual, né? Só que eu sei onde estão as coisas. Esconder elas não vai fazer com que eu não ache, porque foi eu que escondi. Então, pra mim, não ia funcionar colocar um aplicativo que escondesse os aplicativos que eu não quero acessar, entende? Então, quando eu fui pesquisar sobre dumbphones, muita gente falava assim, não, só baixa o aplicativo, já funciona. Só que pra mim, não funciona. Não funciona. É que nem meu marido fala, desinstala. Mas eu sei onde baixa de novo, vai, galera. Não entendi. Aí eu acabei achando modelos de celulares com Android. Eu nem sabia que tinha. Não sabia que tinha esses modelos com celulares com Android, né? E aí também tinha uma versão chinesa, que era Douyin, uma coisa assim. Que ele não é de flip, ele é só a telinha com os botões, né? Uma coisa só. E aí eu achei muito maneiro. Eu queria um daquele, mas não consegui comprar. Só vendia no AliExpress e parecia meio falso. Não sei te explicar, não parecia muito original. O problema dos celulares chineses é que eles não têm Google. E no Brasil a gente usa as coisas no Google. E aí eu ia fazer o quê? Não ia dar pra fazer muita coisa. Eu tenho jogos no celular? Não. Não baixei nenhum jogo. Porque a tela é muito pequena, né? A tela do tamanho disso aqui. A tela é muito pequena pra eu jogar um joguinho aqui, ó. Eu vou pôr a mão na frente, já não tem mais jogo. Só é meu dedo. Vou ficar observando meu dedo por vários minutos. Eu ainda uso meu celular principal, mas eu uso ele mais em casa. Eu uso pra gravar, uso pra pagar minhas contas. Aí você não fala, mas a questão do minimalismo digital, você não teria que usar menos aparelhos? Sim, acho que sim. Mas a minha intenção não era ser minimalista. Nunca fui. Não consigo. Inclusive, acho o minimalismo um movimento muito legal. Quem dera eu fazer parte, mas eu sou uma pessoa que gosta de gastar com coisas que preencham, né? Uma sala vazia com um sofá e uma TV, eu me sinto num hospício. Na prática, o minimalismo precisa de uma dedicação que eu não tenho paciência para ter. Porque eu vou olhar uma coisa de vez em quando e vou querer levar. Eu vou levar uma coisa colorida e vou querer comprar. Eu vou olhar uma coisa muito elaborada e vou querer. O minimalismo não é só sobre isso, mas se eu quiser ter 3 blusas da mesma, eu vou ter. Você não sabe por que eu tenho 3 blusas da mesma? Que diferença faz? Aí o que acontece? Minha intenção era reduzir o tempo de tela de celular. Ponto. Porque às vezes eu ficava no aplicativo de compra rodando como se fosse uma rede social. E saía de lá com o carrinho cheio. Não dá certo isso daí. Porque eu não tenho dinheiro para isso. Que se eu tivesse, provavelmente eu compraria, tá? Não vou ser hipócrita. Eu sou uma pessoa que gasta muito dinheiro com besteiras. Porque eu sou uma pessoa que pensa, eu tenho uma vida. Se eu não aproveitar essa única vida que eu tenho agora, se eu morrer, eu vou levar o quê? Nem a experiência eu vou levar. Eu não vou ter feito nada. Então, pra mim, a questão é, esse ano eu quero economizar dinheiro, né? Porque eu já gastei muito. Porque mesmo sendo uma vida, muito provavelmente não morrerei hoje e nem amanhã. Vou morrer daqui a alguns anos. Então eu tenho que pensar também em curto, médio e longo prazo. Agora, ou aqui agora, se é possível fazer, a gente faz. Mas e amanhã, se eu estiver viva, o aqui agora atrapalha? Talvez se eu tivesse poupado aqui agora até amanhã, não teria sido melhor? Às vezes você até economiza. Ou junta com outro, e com outro, e com outro, que aí daqui a alguns meses, em vez de hoje e amanhã, naquele prazer momentâneo, você consegue uma viagem, consegue comprar um carro, dar entrada numa casa. O aqui e o agora atrapalha às vezes a gente a entender que o longo prazo também é um benefício, né? Juntar dinheiro a longo prazo também ajuda a gente. A gente não vai deixar de viver nossos sonhos, mas a gente vai
alongar um pouquinho essa espera para viver esse sonho, aproveitar bastante o momento. No momento eu estou bem controlada, não estou gastando dinheiro com coisas supérfluas de momento, só comida. É por isso que eu tô parecendo uma bolacha traquinas, mas em questão de comprar coisinhas, bijuterias, bolsinhas, relógios, essas coisas assim, não comprei nada. E eu já me considero uma pessoa que evoluiu bastante, porque eu não passava uma semana sem comprar alguma coisa. Então, pra mim, é uma boa evolução. Agora, se eu vou conseguir manter isso pro resto do ano, não sei. O meu próximo objetivo é cortar fast food, né? Porque eu primeiro, estou virando uma bolinha. Segundo, o dinheiro que eu não tô gastando em comprar coisas, estou gastando com comida. E eu não tô passando fome, né? Deu pra perceber que eu não tô passando fome, não tô precisando disso. Eu tô descontando uma ansiedade minha em comida, né? Às vezes a gente tá ali, não sabe lidar, a gente desconta em alguma coisa. Só que no final a gente tá descontando, né? Eu estou descontando em mim mesma, né? E só aumenta um problema que eu estou tendo agora, que no futuro vai ser um problema maior, porque aí vai acabar com a minha saúde, eu não vou conseguir fazer nada. Coisa básica, gente. Então, foi uma compra impulsiva? Não. Por quê? Eu demorei alguns anos para comprar este aparelho, porque eu ficava enrolando. Eu falava, não, não preciso, não preciso, não preciso. Eu quero, mas não preciso. Aí, fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Comprei. No final, eu uso ele, sou feliz e está me ajudando. Talvez se eu tivesse comprado antes, teria reduzido o problema que estou agora? Sim. Mas talvez não fosse o momento. Talvez se eu tivesse comprado antes, ele estaria abandonado em algum lugar da minha casa, sem nenhuma utilidade. Como qualquer outra coisa que a gente compra por impulso. Porque na hora a gente acha um grande significado para ela. E em uma semana dentro de casa ela já tá trancada em algum lugar. Algum armário, algum guarda-roupa. Eu acho, assim, o único problema quando eu comprei ele foi o medo da bateria. Um dia não funciona mais, porque não vende bateria dele. Eu não achei, pelo menos eu não achei. Bateria pra ele, algumas pessoas reclamaram disso. Mas por enquanto tá dando tudo certo, a bateria dele dura uns 2 dias. Até mais, é que eu carrego ele um pouco antes, pra ele não desligar, porque quando ele chega ali nos 40% eu já ponho pra carregar. A bateria dele tá ótima, ele funciona, meu chip nunca parou de funcionar. Teve gente que reclamou de chip, falou que o chip não funcionava, que ele parava de funcionar, que não funcionava o sinal na cidade da pessoa. Mas ele é 4G. No Brasil, o 4G ainda funciona plenamente. É praticamente ainda a torre principal de sinal. Então aqui pega muito bem. Não tive problema com o sinal. O Wi-Fi dele funciona bem, perfeitamente. Também não tive problema de conectar ao Wi-Fi. Não tive problema com Bluetooth. E não tive problema de armazenamento, nem travamento, nem nada. Ele funciona perfeitamente, né? Normalmente quando a gente fala sobre um celular mais simples, as pessoas gostam de colocar muito impedimento, né? Não vai funcionar isso, não vai funcionar aquilo, não presta pra isso, não presta pra aquilo, pra que você quer isso? Né? Na prática, se eu paguei e eu estou usando, estou feliz e não tenho o que reclamar, a outra pessoa muito menos, porque ela não pagou pra mim, né? Pra mim, é essa a lógica, né? Mas só isso. Se vocês quiserem mais detalhes do aparelho, eu faço um vídeo separado. Mas foi mais pra falar que eu adquiri uma coisa que eu queria há muito tempo, que eu enrolei muito pra comprar, que eu gosto muito, por sinal, e que tá me ajudando a reduzir um vício. Não é praticamente um vício, né, gente? Você vai falar que sai comprando um monte de coisa por aí sem controle, não é vício, não. Não é isso que caracteriza o vício, não. Sei. Então, até o próximo vídeo.